Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai fazer uma lista das melhores séries de ficção científica, na minha opinião, todas aquelas séries que me influenciaram a gostar de ficção científica no decorrer da minha vida aí, né? E, então eu vou pegar algumas coisas de quando eu era bem criança, que eu achei lá atrás e que formaram aí meu gosto pela ficção científica conforme eu fui crescendo aí durante a minha adolescência aí, lá nos anos 90. Mas assim, a gente vai fazer uma lista, só que as coisas não são bagunçadas assim não. Então a gente tem que colocar algumas regras aí. Eu coloquei três regras, basicamente. Que primeiro, eu só vou colocar uma série por franquia. Então eu não vou fazer Star Trek, Next Gen e Deep Space Nine. Eu não vou colocar as três, eu vou colocar só uma série por franquia, tá? Duas séries da minha franquia não pode. Segunda regra é que ela tem que ter já sobrevivido ao teste do tempo, dos 10 anos ali. Então a série tem que ser mais antiga do que 10 anos, justamente para eu não acabar colocando aí uma série que me empolgou muito recentemente e que talvez não se torne uma série tão importante no futuro. Então ela tem que ter sobrevivido a pelo menos 10, tem que ter mais de 10 anos, né? E a terceira regra, para dificultar mais ainda, é que a série tem que ter mais de uma temporada. Ela não pode ser só a primeira temporada e foi cancelada. Não, ela tem que ter pelo menos 2 temporadas para ter entrado na lista. Então aí um monte de série boa já cai fora da lista, justamente para a gente poder fazer uma outra lista no futuro, talvez. Então vamos lá. E outra coisa, isso não foi uma regra, mas foi uma coisa que aconteceu. O nosso top 10 tem 30% a mais. Então o nosso top 10 é um top 13, na verdade. Por que não, né? Então tá. Então vamos lá, número 13. Em 13º lugar, eu vou colocar A Quinta Dimensão, The Outer Limits, série lá de 1963. Essa é uma série que eu não assisti quando criança, eu assisti já bem adulto, assim, já tinha, acho que já tinha mais de 20 anos quando eu assisti a primeira vez, porque, que eu saiba, ela não passou na televisão aqui no Brasil. Eu achei um DVD dela, já era bem grande, e acabei pegando o DVD para assistir, e tinha todos os episódios lá, e enfim, um desses boxes de DVD, né? E a série é muito boa. O co-criador da série, ele é o Joseph Stefano, né? Que ele é o cara que roteirizou ali o Psicose do Hitchcock, né? E ela é uma série que ela sempre tem aquele conceito de qual é a natureza do homem, né? Quais são os pedaços que nos tornam nós, né? E justamente nisso que a série vai se desenrolando. E ela começa ali como uma mistura de ficção científica com horror. Ela tem monstrinho da semana, né? O primeiro arco, assim, a primeira temporada era bem focada assim, em monstrinho, né? Tinha o monstro do episódio, né? E depois ela acabou, a partir da segunda temporada, ela começou a ficar mais focada numa ficção científica mais da barra pesada, assim. E série super bacana, e para quem gosta de uma fotografia curiosa, assim, uma fotografia legal, ela é uma fotografia bem baseada assim, naquele cinema noir e aquele expressionismo alemão, assim, que é bem bacana, assim. Então é uma série que com certeza, se eu tivesse assistido mais cedo na minha vida, talvez ela estivesse num patamar mais alto nessa lista aí. Mas enfim, essa foi o 13º lugar. Então, próximo. Em 12º lugar, eu vou deixar o Alf, porque quero ver quem discorda de mim que Alf não é ficção científica. Alf é ficção científica, sim. Nós temos um alienígena morando com a família dos Tanner aqui na Terra, quando o nosso Gordon Samway, a nave dele cai aqui na Terra e ele fica preso aqui, porque ele não sabe arrumar a nave dele. E então ele fica escondido, né, na casa dos Tanner, justamente para não ser pego ali pelos militares, né, senão eles vão dissecar o Alf para saber o que é essa
forma de vida alienígena, né? Inclusive o nome dele, Alf, né, é Alien Life Form. Assim, o Alf, ele é o cara mais legal do mundo, assim, ele é um alienígena e ele é bocudo, ele é engraçado, ele tá sempre meio de chavequinho com a esposa ali do pai da família, e ele fica amigo do filho mais novo, né, da família, e ele tá sempre querendo comer o gato da família, tá sempre tendo que se esconder dos Okmonek, que são os vizinhos. E é uma série super divertida, super engraçada, com um alienígena. E, enfim, tem que assistir Alf, e Alf tá em 12º aí na minha lista, e quero ver quem fala que não é ficção científica. Próximo. Em 11º lugar, eu vou colocar Os Invasores, The Invaders, de 1967. Essa é uma série que conta a história de um arquiteto, porque eles falam todo episódio que o cara é um arquiteto, né? Mas isso realmente não se importa muito pra história da série, mas eles sempre avisam. O David Vincent é um arquiteto. Mas enfim, é uma história de um cara que ele vê uma nave alienígena na Terra, né? Ele vê um disco voador pousado assim na Terra, né, e tal. E ele tava meio com sono e tal, ele volta no dia seguinte no local e ele não consegue localizar, mas ele tem certeza que aquilo aconteceu e ele começa a ficar meio paranoico, e ele começa a tentar provar de todas as maneiras possíveis para o mundo de que existe uma invasão alienígena. E meio que só ele consegue ver aquilo, né? Porque por exemplo, se um alienígena morre, o corpo do alienígena some, então ele nunca consegue provas, né? Ele nunca consegue a prova final ali para falar, olha, tá aqui o alienígena, né? Olha isso aqui, né? Então a série, ela é meio que um estudo em cima da paranoia, né? Ele é um estudo de paranoia, porque o cara, ele meio que não pode confiar em ninguém, porque os alienígenas eles têm a mesma forma que nós humanos, né? Ele não é um alienígena cabeçudinho, baixinho, verde, né? Não, ele é um ser humano, né? Ele tem a imagem de um ser humano. A única coisa que diferencia, e nem todos ainda, é que eles não têm eles não conseguem dobrar o dedinho, né? Então o dedinho fica assim, né? Fica em pé, assim, ele não consegue dobrar o dedinho, fica sempre com a anteninha ligada. E alguns só, né? Então ele tá sempre tentando olhar a mão das pessoas e tal. É muito legal, e é uma série que foi super influente aí em Arquivo X, né? Que foi uma série muito grande aí na década de 90, né? Justamente por essa trama aí da invasão alienígena e da conspiração e da paranoia, né? Então, e é uma série que eu não assisti criança também, já assisti mais velho, e eu encontrei a série recentemente e tô reassistindo, assim. Então eu falei, putz, essa série tem realmente que entrar na lista, porque é uma série muito bacana. Quem não assistiu, vá atrás. Próximo. Em 10º lugar, agora começando mesmo o top 10, porque a gente começou antes, a gente vai colocar Buck Rogers no século 25. E essa série é muito divertida, porque ela tem tudo daquela imagética de ficção científica. A gente tem nave espacial, arma laser, o herói que sai no murrão com todo mundo, ou resolve as coisas ou no murro ou na esperteza. E o Buck Rogers em si, ele foi um desses primeiros exploradores espaciais, né, da ficção científica, lá nas revistinhas Pulp, né, lá atrás. E, enfim, a série tem tudo que é bacana, ela é uma aventura, né, mas ela tem uns temas um pouco dark também em alguns episódios. A gente tem uma terra meio pós-apocalíptica, onde os humanos vivem só dentro de umas cidades e todo o resto, assim, por fora é um descampado, tudo destruído, o resto da civilização antiga, assim. E a Terra está tentando se recuperar dessa guerra nuclear enquanto está sob o ataque do Império Draconiano que está chegando, assim. E o Buck Rogers chega no século 25, porque ele era um astronauta, ele ficou congelado durante 5 séculos ali, e ele chega no século 25 e, tipo, ele ainda resolve as coisas no murrão e tal, e ele é galanzão, vai chavecar a rainha do Império Draconiano, aquela coisa toda, super
aventurona mesmo, assim, espacial. A segunda temporada é meio ok, mas ok, tem 2 temporadas, então pode entrar na lista. Então foi isso. Em 10º lugar, Buck Rogers. Próximo. Em 9º lugar, a gente vai colocar Perdidos no Espaço, a série original, obviamente, de 1965. E, enfim, a gente acompanha nessa série as aventuras da família Robinson. E eles são colonos, né? A princípio eles estavam indo no espaço para criar uma colônia terrestre em outro planeta. E só que tem o Sr. Smith, o Dr. Smith, que ele aparece ali e ele se infiltra na nave e por causa do peso extra dele na nave, acaba tirando a nave de rota, e eles ficam perdidos no espaço. E é uma aventura super legal e é muito levezinha, assim, apesar de ter temas mais complexos, assim, mas tem um clima leve e a série é sempre engraçada, né? Você tem episódios em preto e branco e em colorido, né? Porque a série pegou bem essa transição, né? Da época da televisão preto e branca para televisão colorida. Então é bem bacana ver isso, né? Porque era uma coisa muito peculiar daquele momento histórico ali, né? Enfim, o Dr. Zachary Smith, ele é muito engraçado. E ele é um antagonista legal, porque em alguns pontos ele não é um vilão mesmo, ele só tem a agenda dele, ele quer as coisas do jeito dele, ele quer se dar bem na vida, e meio que ele não se preocupa muito se vai causar mal para alguém, e às vezes se preocupa também. Então é um personagem interessante. Ele se torna, obviamente, uma das figuras aí mais icônicas da série e da ficção científica no geral. E eu assistia na televisão alguns episódios perdidos. Naquela época era muito difícil a gente acompanhar a série episódio por episódio, porque às vezes a emissora repetia, né, episódios, pulava episódios, então você não sabia muito qual era a ordem, né? E eu só fui assistir mesmo de cabo a rabo com o home video, né, com o DVD. E aí eu pude pegar e assistir do começo ao fim e falar, então essa é a ordem dos episódios, porque antes a gente assistia tudo bagunçado conforme a emissora lá ia passando, né? Mas enfim, uma série muito legal, teve 3 temporadas, 83 episódios, e vale muito a pena assistir, vale muito a pena, muito divertido. Então, em 9º lugar ficou Perdidos no Espaço. E então, próximo. Em 8º lugar, a gente vai colocar Espaço 1999, série de 1975, e a gente acompanha as aventuras da tripulação ali da Base Lunar Alpha. E eles eram a Base Lunar Alpha é uma base lunar, e existe um acidente logo no episódio piloto, um acidente atômico ali, que tem uns resíduos atômicos que eram da Terra, que eles são levados para a Lua e eles deixam lá na Lua, né? Obviamente isso aí dá um problema, explode tudo e tira a Lua de órbita. Então a nave do episódio, né, é a Lua em si vagando meio que sem controle pelo espaço. E é legal que no primeiro episódio meio que eles não respondem o que aconteceu com a Terra, porque, vamos lá, a gente perdeu o nosso satélite natural, né? Isso vai arcar em uma sucessão de problemas cataclísmicos aqui no planeta, e a gente nunca tem essa resposta, né? O que aconteceu com a Terra. É uma série muito divertida, muito legal, e enfim, o conceito os personagens principais estarem presos numa lua, andando, vagando pelo espaço, é muito divertido. Depois aparecem outros personagens que não estão na primeira temporada, ela entra na segunda temporada, que ela é uma metamorfa, assim, que ela também é uma personagem, que é a Maya, né? Ela é uma personagem muito bacana e traz uma vida nova aí pra série, né? Na segunda temporada. Muito bacana, vale a pena assistir. Em 8º episódio, então, ficou Espaço 1999. Próximo. Vamos lá, em 7º lugar a gente vai colocar Battlestar Galactica, mas a versão nova, a versão revisitada.
Por que eu não coloquei a versão clássica, né? Porque eu não assisti a versão clássica quando criança, né? E a versão a revisitada foi a versão que eu realmente conheci Battlestar Galactica. E depois eu fui assistir a versão clássica, mas... E eu acho legal, mas a nova, ela tem um ar bacana, porque ela cria esse conceito, ela usa esse conceito da paranoia também, né, que tinha nos invasores, né, da gente não saber quem são os alienígenas, né, no caso da Battlestar, quem são os Cylons, né, porque os Cylons são robôs, né, eles são uma forma de vida artificial criada pelos seres humanos, que se rebela contra os seres humanos, e existiu a primeira guerra Cylon, né, e depois eles se distanciam. E quando eles voltam, né, para revanche ali, né, eles conseguem criar corpos humanos, então a gente não sabe quem é Cylon, quem não é, e a série inteira vai se desenvolvendo em cima desse tema, tipo, nossa, quem que é Cylon aqui que eu não sei, né, nossa, esse cara era Cylon, nossa, que sacanagem, esse cara então tava armando para os humanos, ou não, esse é um Cylon que é ok com os humanos, ele gosta dos humanos, então ele tá do lado da humanidade, né? E junto com isso, a gente tem uma humanidade destruída, né? Só menos de 20 mil seres humanos sobraram, né? E eles estão fugindo, né, pelo espaço, sendo protegidos pela última astronave de combate que existe, que é a Galáctica, né, que está sendo comandada ali pelo comandante William Adama, que é um dos personagens mais legais, de um dos líderes mais bacanas das séries de ficção científica todas, assim. O cara é muito, muito bom, e é interpretado pelo James Olmos, né, que ele é um mega ator, né. Então não deram um bom roteiro para um mega ator, né? E tem também a presidente Laura Roslin, que é o outro lado, né? Enquanto ele é o braço militar, né? O Adama é o braço militar, ela é o braço político, né? Então tem sempre um conflito ali entre os dois, né? De interesses, de como que a gente deve proteger a humanidade, guiar esse resto de humanidade, porque não adianta a gente andar por aí, sobreviver fisicamente, só que deixar de ser humano, né? Porque a gente fez um monte de atrocidades pela nossa sobrevivência. Então a série lida em torno de... Edward James Olmos, eu falei o nome dele errado. Mas então a série lida em torno desses temas, assim, muito bacana. São 4 temporadas, né? 4 temporadas e 76 episódios. Então uma ficção científica militar ali, com política, com space opera, com robôs e com... enfim, muito bacana, vale muito a pena. Próximo. Em 6º lugar, eu tenho que colocar Farscape. Farscape é uma série muito, 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 muito boa. A gente segue a história do John Crichton, que ele é um astronauta e que ele estava tentando provar uma teoria aí para a espaçonave terrestre conseguir andar mais rápido, né, através de uma espécie de um sistema de estilingue que ele ia criar pela órbita da Terra, né, pelo empuxo da Terra, né, e com isso ele é lançado dentro de um buraco de minhoca e ele vai parar do outro lado do universo, né, e ele cai no meio de uma rebelião, de uma fuga de prisão de alguns alienígenas ali, né, que estavam fugindo dos Peacekeepers, que são meio que a polícia do espaço, assim, né? E, enfim, essa série é muito legal. Assim, os roteiros são ótimos, e é uma série que não tem nenhum lugar que os roteiristas falaram, não, a gente não vai entrar esse buraco a gente não quer. Não, eles exploraram tudo. Isso é um argumento que a gente sempre ouve aí na internet, mas tem até um episódio que no meio do nada, que é um desenho animado, assim, meio Looney Tunes, assim, e os roteiros abordam o lado psicológico dos personagens, e principalmente do Crichton, que meio que vai enlouquecendo. Ele é o protagonista, e meio que tem hora que você fala, mas esse cara vai enlouquecer, não tem jeito, já tá louco, né? É muito bacana. Outra coisa é que os alienígenas são muito alienígenas. Eles não são simplesmente um ator com um pastel na testa, ou um negócio no nariz, ou um negócio na orelha.
Não, eles têm outras formas, justamente porque todos os alienígenas foram criados pelo estúdio de criaturas do Jim Henson, né, que é o cara dos Muppets, né? E então eles podem, assim, tudo é efeito prático, efeito de set, né? Os alienígenas têm os caras embaixo mexendo, mas eles não se parecem puppets, assim, eles parecem criaturas mesmo, eles são muito verossímeis, eles são muito reais, assim, eles babam, né? E tem dois personagens da tripulação da nave, né, que são puppets, né, que são incríveis, assim, incríveis, vale muito a pena assistir. E, enfim, e outra, a nave é uma nave viva, ela em si é um Leviatã, a nave, a Moia, ela é uma criatura, né, e eles vivem dentro dessa outra criatura, meio que numa relação meio simbiótica ali, vale muito a pena assistir. São 4 temporadas, 88 episódios, que foi de 1999 a 2003, vale muito a pena assistir. E se você assistiu as 4 temporadas e quiser mais, ainda tem filme e tem gibi continuando a história. Vale muito a pena. Isso foi em sexto lugar, Farscape. Próximo. E em quinto lugar, eu vou colocar Stargate SG-1. Essa série, ela acompanhou durante quase uma década, porque é uma série que tem 9 temporadas. Apesar que as últimas 2 temporadas eram para ser uma outra série, era para ser um spin-off, mas eles acabaram colocando em uma série só, então conta como uma série só. Ela basicamente segue os eventos do filme, né? Lá na década de 90 teve um filme chamado Stargate. Esse filme foi um negócio, assim. Eu lembro que eu vi no cinema Stargate, eu fiquei maravilhado com aquilo. E depois eu descobri que ia ter uma série de televisão e eu fiquei maluco por aquilo. E só que os personagens eram interpretados por outros atores e tal, e na época eu lembro que eu achei super estranho, e ok, hoje eu entendo porquê, mas eu queria que fossem os mesmos atores, né? Só que aparecem outros personagens também, como a doutora Samantha Carter e o Teal'c, que são 2 personagens que entram ali para formar a equipe Stargate 1, né? Porque o que acontece? Um ano depois dos eventos do filme, o portal, né, o Stargate, ele se reativa, né? E com isso o pessoal que estava ali cuidando do Stargate descobre que existe, que não era um túnel apenas, né? Mas que você consegue, através desse portal, se você digitar símbolos diferentes ali naquele disco, você consegue ir para uma infinidade de outros lugares, né? Então eles criam essas equipes, né? Stargate 1, 2, existem outras que serão criadas, né? Mas a princípio são só 2, né? Stargate 1 e Stargate 2. Justamente para explorar esses milhares de planetas aí, de combinações possíveis do portal. E com isso a gente tem toda semana um planeta diferente, com vilões diferentes, tem um monstrinho da semana. E só que a série, com o tempo, com o passar das temporadas, vai ganhando mais profundidade, os riscos vão ficando maiores. Em vez de ser só aquele risco daquele planetinha naquele local, você vai vendo que existem outras tramas de outras raças alienígenas que não são só focados na mitologia egípcia, né? Você tem outras mitologias que vão entrando depois na série, que vão agregando mais e mais para esse universo todo aí de Stargate. E a série é muito bacana, muito bacana. É tão legal a série que depois ela teve outro spin-off, que é o Stargate Atlantis, né? Que foi muito boa também, mas eu não gosto tanto quanto a SG-1. A SG-1 eu acho melhor. Enfim, o destino de Stargate hoje em dia tá meio bagunçado. A gente não sabe se vai ter mais uma série, se não vai ter. A última tentativa de entrada foi meio mais ou menos, que foi o Stargate Origins, né? Mas enfim, Stargate SG-1 é uma série incrível, muito boa, vale muito a pena assistir. E o bom é que tem muita coisa, né? São 9 temporadas, são quase 10 anos de série aí, então vale muito a pena. Stargate SG-1 em quinto lugar. Próximo. Em quarto lugar, eu vou colocar uma das séries que eu mais assisti e reassisti
em toda a minha vida, que é Arquivo X. Nossa, eu vou contar a primeira vez que eu tive contato com Arquivo X. Eu estava chegando da escola e eu liguei a televisão numa coisa aleatória, assim, num canal aleatório, saí procurando alguma coisa e tava naquele episódio do Eugene Toombs, que era o cara que conseguia se esticar e ele andava pelos dutos de ventilação de um prédio lá. E, enfim, depois desse episódio teve uma continuação, né? E a gente descobre que esse é um cara que tinha uma mutação e ele precisava da bile da pessoa, das vítimas dele ali, para poder entrar em hibernação, para atacar tantos anos depois. Enfim, esse episódio é muito bacana e foi meu primeiro contato com o Arquivo X. E quando eu assisti aquilo, eu fiquei maravilhado. Só que eu cheguei meio que no final do episódio, perdi o começo, assim, e eu não sabia o que era aquilo, né? E passava um episódio por semana, então eu fiquei a semana inteira ali esperando, né? Eu falei, semana que vem eu vou ligar um pouquinho antes nesse mesmo canal, eu não lembro que canal que passava, mas enfim, vou ligar nesse mesmo canal um pouquinho antes para ver o que era isso, né? E aí na outra semana eu fui assistir e aí eu comecei a assistir toda semana, né? E, enfim, a gente conta a história do Mulder e da Scully, né, que são dois agentes do FBI. O Mulder, ele é um cara não muito bem visto ali no FBI, porque ele se apaixonou, assim, por todos esses casos que os agentes do FBI achavam que eram malucos demais, ou que não iam dar em nada, né? Então o Mulder, ele vai lá e se apaixona por esses casos, justamente porque ele tem um caso de uma irmã da Samantha, né, a irmã dele, que foi abduzida por alienígenas, né, e que ninguém leva a sério o caso e tal, então ele ficou fascinado com isso, então ele começa a dar atenção para todos esses casos que estão lá num galpão lá perdidos lá dentro do prédio do FBI. E só que ele não é muito bem visto por isso, apesar dele ser muito talentoso, né? E com isso o FBI o FBI manda a agente Dana Scully para ir lá desbancar o projeto dele, desbancar o trabalho do Mulder para ridicularizá-lo e desbancar o Arquivo X. Depois a gente vai descobrir que tudo isso era porque existe uma conspiração para encobrir coisas que estavam acontecendo. Então a série vai se expandindo durante 11 temporadas, né? Se a gente contar as últimas 2 temporadas do Revival, né? Que é a mesma série, então meio que tem que contar junto. Completa então 218 episódios com mais 2 filmes, tá? Uma série enorme. E são sempre casos, assim, diversos temas aí da ficção científica. A gente tem conspiração, tem horror, tem esse detetive do ocultismo, tem abdução de alienígena, tem mutação, tem coisa sobrenatural de espírito, tem de tudo, coisa demoníaca. Tem todos os temas tem em Arquivo X. Sempre você tem os monstrinhos da semana, né? Você tem aquela criatura que aparece aqui naquela semana e depois a gente nunca mais vai saber. E de vez em quando brota um episódio realmente da mitologia de Arquivo X que fala sobre essa grande conspiração governamental que existe aí, que o Mulder tá sempre a um passo de conseguir alguma prova, e essa prova some da mão dele no último segundo e ele nunca consegue acumular informações suficientes para desbancar as pessoas responsáveis. E ele tem alguns aliados que aparecem, ele tem alguns informantes que escorregam umas informações ali para ele do nada, e essas pessoas sempre se ferram. E, enfim, é uma série muito bacana, muito legal. E os dois atores, né, o David Duchovny e a Gillian Anderson, eles são ótimos nos papéis principais. Nas últimas temporadas, né, não as 10 e 11, mas a 8 e 9, né, que eram as últimas originais, o Mulder e a Scully acabam saindo, né, a gente tem outros personagens, né, o agente T-1000 e a agente Race, que eles entram no local, né, o agente Doug e a agente Race, eles entram no lugar do Mulder e da Scully, e a série dá uma desandadinha ali, não são tão interessantes, mas os dois personagens principais voltam para os últimos episódios, justamente para meio que fechar essa história principal aí, dessa grande conspiração que envolvia o pai do Mulder, envolvia um monte de gente. E, enfim, muito legal, uma das grandes séries de ficção científica de todos os tempos, assim, vale muito a pena assistir, sou super fã. Então, em quarto lugar fica Arquivo X. Próximo.
Em terceiro lugar eu vou colocar Além da Imaginação, uma série de 5 temporadas, antológica, né? Todos os episódios são uma história fechada dentro dela, criada pelo Rod Serling. E uma curiosidade é que o Rod Serling não era um fã de ficção científica, ele queria escrever outras coisas. Só que a censura na época era muito ruim, né? Nem tudo se podia falar na televisão, ele queria abordar questões sociais, questões econômicas, questões humanas, né? Ele tinha alguns temas que ele queria discutir e que num texto, num roteiro sério, não podiam ser discutidos. Então ele resolve escrever ficção científica. Ele faz o pitching ali para a série, como sendo uma ficção científica. A série é aceita e aí ele fala: ok, só que eu não sei nada sobre ficção científica. E aí ele começa, tem isso bem documentado na internet e tal, dá pra gente saber. Ele vai falar com o Ray Bradbury para pedir ajuda ali, para o que ele tem que ler para saber, e ele acaba se enfiando ali para ler um monte de ficção científica, e ele basicamente escreve mais de 80% dos roteiros da série, né, das 5 temporadas, o que é uma coisa assustadora, porque ele, assim, não é hoje em dia que as temporadas tem 10 episódios e temos uma temporada inteira, né? As temporadas tinham 30 episódios. Então ele escreveu muita coisa em pouquíssimo tempo, não sendo um cara que veio da ficção científica. Ele é um cara que nem ligava muito para ficção científica, e escreveu alguns dos grandes episódios, dos maiores episódios de ficção científica de toda a história. Vale muito a pena assistir. Tem outras versões depois de Além da Imaginação, né, Twilight Zone, mas nada se compara à clássica, principalmente porque a clássica tinha o Rod Serling em todos os episódios fazendo a narração de abertura, fazendo a narração de fechamento ali dos episódios, dando aquela liçãozinha de moral, né, no final do episódio, aquela nota para você sair pensando depois do episódio, né? Série incrível e absurdamente influente. A quantidade de roteiristas e de escritores de ficção científica que vieram depois, que falam, não, o Rod Serling me influenciou muito para escrever. E, assim, o cara é um dramaturgo de primeira, assim, porque é um cara que sabia lidar com personagem, né, sabia lidar com arco, com conflito. Então todas as ações, todos os personagens são muito reais, são muito possíveis, você sofre e sente junto com os personagens tudo que eles estão passando. Muito bem escrito, grande maioria dos episódios muito bem dirigidos, e enfim, vale muito a pena assistir. Então, em terceiro lugar ficou Além da Imaginação. Próximo. Em segundo lugar, agora, nossa, Babylon 5, como eu gostava dessa série. Aliás, como eu gostava? Não, como eu gosto dessa série. Essa série é muito boa, escrita pelo J. Michael Straczynski. Ela foi uma das primeiras séries que usava arcos de história, né, que se estendiam por por várias temporadas. Então uma ceninha, uma coisinha que era plantada ali num episódio, quarto episódio da primeira temporada, você ia descobrir o que aquilo significava lá no 17º episódio da terceira, da quarta temporada, assim. Então era uma série que realmente deixava as coisas amadurecerem, eles não corriam para fazer as coisas. E é uma série absurdamente incrível. Eu lembro que em alguma revista na época, eu não sei qual, revista de ficção científica, eu procurei isso, mas eu nunca achei. Se alguém souber, me fala em qual revista que foi, que falava que Babylon 5 era a série que fazia os trackers mudarem de canal, né, porque ela passava no outro canal, né? Eu não lembro em qual revista que isso saiu, mas enfim, eu acho que é um comentário muito justo, porque na época, assim, né, todo ficção científica no espaço era Star Trek, né, era Jornada nas Estrelas. E com isso, assim, Babylon 5 veio mostrando que existia um outro tipo de ficção científica, space opera, assim, né, que era possível na televisão, fugindo desse formato de episódio, né, tendo que fechar a história sempre no final do episódio, apesar de que todo episódio tinha sua história fechada dentro dele. Só que ele ia contando uma história
de fundo, a história dessa estação espacial. Por que chama Babylon 5, né? Ela é a quinta das estações Babylon, né? As 3 primeiras foram destruídas, né? E a quarta simplesmente desaparece. E a quinta é a última chance para a paz, porque ela é um terreno neutro ali entre várias espécies alienígenas que estão ou não em conflito, né? Mas ali é um ponto seguro, um porto seguro para todo mundo poder ir lá e negociar e resolver suas diferenças sem estar na ponta da bala ali, né? Então você tem diversas espécies, né? Os Minbari, os Narn, os Alpha Centauri e a Terra ali no meio disso tudo, né? E você também tem a Liga dos Planetas Não Alinhados, são os planetas menores que não são tão representativos assim em quantidade, em poder bélico ou poder econômico, então eles se juntam numa liga ali para representar esses planetas menores. E enfim, a série vai pegando esses personagens todos e basicamente é uma série política a princípio, porque todos os personagens principais são embaixadores, né? Eles estão ali para representando o seu planeta, representando o governo do seu planeta, né? E então eles estão sempre resolvendo problemas ou disputas entre um planeta e outro, só que esse caldo todo vai engrossando com o passar do tempo. E assim, os riscos vão aumentando, né? Uma coisa bacana de Babylon 5 é que meio que o nível tecnológico das espécies é diferente. Então você pega uma espécie X com uma espécie Y, o nível tecnológico delas são totalmente diferentes, então eles não conseguem ir um contra o outro. Essa aqui vai e destrói a outra com uma facilidade muito grande, enquanto tem uma outra que está num nível tecnológico próximo dessa. Os personagens são todos muito realistas, tudo muito bem escrito, muito bem amarrado, e tem essa trama toda por trás que meio que envolve espécies antigas que meio que não existem mais na nossa galáxia, que a gente vai descobrindo coisas a respeito delas. E é muito bacana a série, é uma série que tem um cuidado muito grande com detalhes. Você assiste a série a primeira vez, você fala, putz, legal. Aí você assiste a série a segunda vez, você fala, nossa, eles já tinham planejado isso aqui logo na primeira temporada. É uma coisa que só vai desenrolar lá pela terceira, quarta temporada. E depois você assiste uma terceira vez a série, você começa a pegar mais camadas e mais detalhes a respeito da série, e faz com que a série seja uma coisa assustadora, assim, como roteiro, assim, os níveis de interpretação e níveis de detalhe, o cuidado que foi tido para justamente construir esse universo tão rico e tão vivo, assim, né? Realmente parece que as pessoas vivem dentro daquela estação e tudo aquilo lá estava realmente acontecendo em algum lugar lá do espaço. Muito, muito, muito bacana. A série tem um spin-off, não é tão bacana porque o spin-off foi cancelado antes de ser lançado, então era uma bagunça, assim, a gente meio que não tem um produto final inteiro, a gente tem alguns episódios que foram gravados, então não dá pra julgar direito, mas grande parte dos episódios de Babylon 5 foram escritas pelo J. Michael Straczynski, que é um cara que, assim, também é um daqueles dramaturgos de primeira, assim, escreve muito bem e tem um controle sobre esse universo que ele criou, muito nas rédeas ali. Ele sabe realmente tudo, o lugar de tudo, sabe como tudo funciona, e ele não tem medo de esperar. Ele planta as coisas e deixa aquela sementinha se desenvolvendo justamente para estourar lá na frente alguma coisa que na hora você fala, nossa, da onde veio isso? E aí quando você vai reassistir, você vai reanalisar a série, você fala, nossa, isso aqui já estava plantado muito antes e eu que não percebi. Série muito boa. Enfim, é uma série que eu queria colocar em primeiro lugar, mas enfim, ela ficou em segundo lugar, mas não ficou muito atrás do primeiro lugar, não. É uma série que tem um lugar muito grande no meu coração de ficção científica. Enfim, Babylon 5 em segundo lugar. E agora, em primeiro lugar, Jornada nas Estrelas. Não tinha como ser diferente. A série clássica, as 3 primeiras temporadas, as 3 temporadas de Jornada nas Estrelas. Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Chekhov, Sulu, enfim, Chapel, são personagens muito icônicos da ficção científica. Aqueles uniformes azul, vermelho e amarelo, aquele que na época era meio bege, né? Hoje que é amarelo, porque a gente sabe realmente a cor, né, que a série queria, que eles queriam, né? Porque antes na televisão ficava estranho.
a série tem aquele formato de episódio, né, episoidal, né, onde as historinhas se fecham, só que você vê um crescimento dos personagens de leve, porque não era, obviamente, o foco da televisão naquela época, né, uma série da década de 60, mas os personagens estão todos ali, sempre cuidando um do outro e se desenvolvendo como personagens dentro dessas limitações que existiam de roteiros. Os roteiros, eles são, não todos, mas em grande parte muito bem escritos. Tem realmente algumas das maiores histórias de ficção científica, alguns temas também discutidos todos dentro da série. Os primeiros episódios, pega os primeiros 10 episódios assim da primeira temporada, eles tinham aquele clima de exploração, de chegar num outro lugar onde realmente nenhum homem jamais esteve, e ser aquele planeta que era totalmente vazio e nunca não tinha nada, ou tinha um cara que estava ali que a Federação mandou para explorar esse planeta, e esse cara estava lá nesse planeta. Então tem esse ar talvez um pouco Lovecraftiano também, de cruzamos a barreira da galáxia e aí o cara fica louco e ganha superpoderes, né, vira meio que um deus. A gente tinha essas pitadas de coisas muito maiores do que a humanidade. A gente tinha esses temas de qual que é o limite do ser humano, até onde que a gente deve ir, a gente deve pular estágios de evolução ou não, né? Qual é o custo da gente pular esses estágios, ganhar um superpoder de graça, assim? Será que a gente tem a maturidade para controlar e para lidar com esse poder? Todos esses temas foram sempre muito presentes ali. O que significa realidade? Vale mais a pena a gente viver uma fantasia ou uma realidade? Todos esses temas estavam ali logo nesses primeiros episódios de Star Trek, nesses primeiros episódios de Jornada nas Estrelas. E, enfim, é uma série muito grandiosa, assim, o que ela conseguiu fazer. Muita gente vai falar, pô, por que você não colocou Next Gen? Por que você não colocou Deep Space Nine? Primeiro porque essa é a original. Sem essa aqui, as outras não existiriam, né? Deep Space Nine não existiria se Babylon 5 não existisse, mas enfim, Next Gen não existiria se a clássica não existisse, né? Mas mais do que isso, às vezes, como eu mesmo fiz aqui em Battlestar Galactica, eu acho a série nova melhor do que a original. Muita gente vai brigar comigo por causa disso, mas enfim, eu considero roteiros mais bem escritos e tal. Não é o caso de Jornada nas Estrelas. A primeira série, a série original já era muito boa, já era muito forte, já era muito... tinha uma estrutura muito certeira, né? E eu gostava muito desse cenário de... Estamos realmente indo aonde ninguém esteve antes, né? A gente está indo tão longe, né? Que a gente não sabe como essas coisas funcionam. Os alienígenas, eles eram alienígenas, né? Eles eram diferentes da gente, né? Lógico que eles eram características humanas extrapoladas justamente para servir como um espelho para nós, né? Mas você tinha essa sensação de estar indo longe, né, de estar sem acesso ao planeta natal, sem acesso à Federação, né, porque muitas vezes era quero que você é a nave mais próxima, só você pode resolver isso. Então a gente estava lá sozinho, né, a Enterprise estava lá sozinha para resolver aquele problema. E depois em Next Gen a Federação já é tão grande, a gente já tem tanta coisa acontecendo que sempre dá a impressão de que tipo a gente está indo em algum planeta que a Federação já foi antes, a gente já passou por aqui, né, agora a gente só está visitando esse pessoal de novo, né? Me dava um pouco mais dessa sensação que a clássica não me dava. A série original, Jornada nas Estrelas, me dava essa sensação de realmente andar até o desconhecido, e é justamente o desconhecido que é o mais interessante, né? Quando a gente tá vendo uma coisa de novo, né? Ela não tem a mesma magia do que quando a gente vê pela primeira vez. E, enfim, Jornada nas Estrelas, para mim, maior série de ficção científica de todos os tempos. Eu gosto muito dessa série. Tem um espação enorme ocupado por ela no meu coraçãozinho de ficção científica. Enfim, esses foram minhas 13 séries de ficção científica mais queridas da história.
posso chamar também de as melhores, talvez. Algumas não estariam se eu tivesse que analisar só como qualidade técnica mesmo. Qualidade de produção, qualidade de roteiro. Algumas têm mais um ar de paixão do que de técnica mesmo. Mas assim, essas são as séries que eu mais gosto de todos os tempos, assim, de ficção científica. Lembrando que tem séries que estariam aqui se elas tivessem mais temporadas ou se eu pudesse colocar séries mais novas, mas isso vão ficar para outras listas. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje, essa foi a primeira lista que a gente fez aqui no canal, e é isso. Então, muito obrigado por me aturar por mais um episódio, e nos vemos no futuro.